E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 12, versículo 4. Quero falar só um pouquinho, né? E tu, Daniel, encerra essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei assentar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem provada cientificamente, né? Se teve um tempo que essa mensagem foi provada cientificamente, foi hoje. Nem a mensagem de Joseph Smith, fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como os Mormon, teve uma aprovação científica. Nem a mensagem dos Testemunhas de Jeová. Não houve uma aprovação científica. Nem a mensagem de Billy Graham, que foi o homem que pregou aos presidentes, que pregou em toda a face da terra uma mensagem, veja, uma mensagem para cegar, né? E foi aplaudido com aquela mensagem, porque a mensagem de Billy Graham cegou o povo a verdadeira palavra que estava naquele dia. Foi uma mensagem que cega. A gente vê hoje as pessoas na internet, eles fazem publicações de Billy Graham, e são palavras boas, bonitas, né? De consolo. Você sabia que aquilo ali é um colírio que cega? Ele é um colírio que cega, né? São boas palavras. É como dos pregadores, são pregações que cegam. Você diz, mas que pregação, né? Terceira puxada, né? Este é o homem, só que a mensagem está te cegando ao alimento. Agora, a mensagem de hoje, ela foi provada cientificamente. Isso foi falado pelo irmão Brana. Nós vamos, se houver tempo, a gente vai ler aqui a mensagem provando a sua palavra. Cientificamente, ela foi provada. E nós vemos que a mensagem de hoje, de João, do Ministério Mundial de Osmar Brana, ele é provado cientificamente. Deus não precisou enviar missionários às nações, porque a profecia dizia e diz que seria alcançado 7 nações. E nós pensávamos que seriam as nações latinas, mas as nações latinas não entendem o nosso idioma. Elas entendem espanhol, francês, inglês, como Suriname, Belize,
Guianas francesas, que está aqui perto de nós, Guianas inglesas, os outros países como a Colômbia, que é espanhol. Nós somos o único país nas Américas que fala português. Há 7 nações, incluindo Portugal, que fala português. E essa mensagem, através dos meios científicos, alcançou essas 7 nações. Mas nós vamos ver que a mensagem do irmão Brana foi provada cientificamente também. Eu lembro quando o irmão Billy Paul veio aqui no Brasil a primeira vez, eu estava ali, ele disse que Deus mandou Satanás fazer um gravador, né? Porque a ciência é do diabo. Faça um gravador para que seja gravada a minha mensagem. E do gravador nós viemos, a ciência veio evoluindo, porque Daniel capítulo 12, versículo 4 diz que a ciência se multiplicaria. Agora vejam, no capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, a árvore da ciência foi proibido comer. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. Daniel já disse que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. Nós não vamos parar para explicar isso aqui, porque isso aqui cabe a um profeta, né? Cabe a um profeta. Aí as pessoas dizem, vocês estão na doutrina do play, mas nós dependemos do play. Nós dependimos de Brana, das fitas, dos livros, para provar a mensagem. João dependeu de Brana para provar que o Cordeiro tinha saído do trono, porque não era coisa da sua cabeça. Ele dependeu de Brana, do prei de Brana, para provar, Abraão restaurado, que HM faz parte do nome de Deus. E assim sucessivamente. Hoje nós dependemos do prei de João, Osmar Brana, para provar o que estamos pregando. Porque não é 1.200 mensagens, como o irmão Brana pregou, meus irmãos. É 5.000 mensagens gravadas. Como eu falei para vocês ontem, e um irmão acho que ficou a noite toda apagando 3.000 mensagens. Então são 5.000 pregações. Então nós não estamos aqui para exaltar o homem Brana, o homem Joaquim Gonçalves, o homem Osmar Rodrigues Costa, né? E que a sua família, parte, está nos ouvindo. Não, nós estamos aqui para exaltar esse homem. Nós estamos aqui para exaltar a mensagem que Deus trouxe através deste homem. Porque não era o homem Osmar, era Deus no homem Osmar falando conosco, trazendo a essa decadente geração a mensagem. Porque quando a mensagem chegou, o povo da mensagem já estava morrendo. Ele trouxe a coisa mais simples, que foi o Cordeiro saiu do trono. E foi realmente um escândalo para os pregadores da mensagem dizer, não ouça este homem. Então, Deus usou aquela voz. Deus deixou não somente gravada a voz, mas a imagem, para que as futuras gerações conheçam quem foi. Ouça suas pregações através de instrumentos inventado, descoberto, aliás, pela ciência. A mensagem hoje, você não escuta ela mais através de gravador, você não escuta mais a mensagem através de DVD, sendo que alguns já têm, já é uma coisa obsoleta, é coisa do passado.
Você só aperta o play. Só esse pequeno aparelho. Eu vou só perguntar uma coisa. Quantos de vocês têm, bota a câmera lá, um celular, levante a mão com o celular junto. Pega o celular, levante. Acho que toda a igreja. Vocês têm celular, meninas? Os pais de vocês têm que dar, hein? Olha aí, gente, ó. Vocês têm uma arma para evangelizar. Vocês têm uma arma para evangelizar. É só baixar, enviar. Isso aqui é descoberta da ciência. E você quer provar que essa mensagem é verdade, você tem que usar isso aqui, ó. Você tem que apertar esse play aqui. É uma escola, a gente fala devagar. Vamos exaltar essa mensagem. Obrigado, Goiânia, pelo Busca, pelos livros, né? Obrigado, irmão José Brana, pelas fitas, pelos MP3, pelos livros. Tá? Obrigado pelo Play, né? Que tem evangelizado o mundo. É uma mensagem evangelística. Goiânia foi uma mensagem evangelística, primeira e segunda etapa. Estados Unidos foi uma mensagem evangelística, primeira e segunda etapa. Agora, Apocalipse 10, 8 a 11. O Ministério Mundial, na voz de João, Pastor Osmar, já não é primeira e segunda etapa, já não é um trabalho evangelístico. Outros trabalharam, São João capítulo 4, e vós entraste no seu trabalho. Isso é o que está escrito em São João 4. As pessoas têm muitas ideias sobre a mensagem. Uns não crerem que o irmão Brana é o sétimo anjo de Apocalipse 10, 1 a 7. De repente, muitos de vocês nunca ouviram isso aí. É um grande pregador da mensagem no Brasil, um amigo meu, ele não crê. Ele já pregou, eu mandei sua pregação para o pastor Osmar. Ele não crê, ele crê que o irmão Brana é Apocalipse 3 e 14, o sétimo anjo de Laodiceia. Outros crerem que tem que se batizar no nome de William Brana, orar no nome de William Brana. Está errado. Como é que você sabe que está errado, se você não vir no play de João? Será que você consegue provar pela sua capacidade, a sua intelectualidade, sua sabedoria? Não, você não vai conseguir fazer isso. Porque Deus já deu para um homem. Deus trabalha somente através de uma pessoa. Ele não trabalha com grupos de homens. Deus nem está ali. Então hoje você prova através deste play. E eu digo nessa manhã para vocês, baixe as mensagens. Tem um aplicativo que o pastor Mendes, a primeira vez que esteve lá em casa, depois da partida do pastor, ele colocou no meu celular. E ali eu estou baixando as mensagens. Aonde não tem internet, eu ouço as mensagens. Qualquer lugar que não tem internet, você ouve as mensagens. Então, se você não conhece esse aplicativo, você fala com o seu pastor e você vai baixando. Porque o governo federal, essa semana passada, ele deu uma nota e eu ouvi o presidente Lula falando sobre a regulamentação das redes sociais. Então eles querem saber o que é que está sendo colocado nas redes sociais, o que está sendo falado nas redes sociais. Isso aí é para nos encontrar. Até que venha nos encontrar como Amã encontrou aos filhos de Israel. E ele diz para o rei Assuero: há um povo entre os povos cujas leis são diferentes, que não convém o rei tolerar. Esse espírito de Amã não morreu, um espírito de perseguição. Esteve na era primitiva. Então, tanto o presidente da República, quanto o STF,
estão trabalhando, onde eles têm combatido a pedofilia, os jogos irregulares e tudo. Mas isso aí é para encontrar uma mensagem que é contra o seu sistema, uma mensagem que prega contra o sodomismo, uma mensagem que prega contra o Concílio Mundial de Igreja, uma mensagem que prega contra a Trindade, uma mensagem que bate contra essa política suja, imunda, que temos no nosso país e em toda a terra. É só apertando o play de João. É onde vai nos encontrar. Então, nesse tempo, você tem que ter mensagens baixadas. Que você não vai ter internet. Você sabe que os Estados Unidos têm a internet nossa em suas mãos? A internet do mundo todo está no controle dos Estados Unidos. E nesse momento você vai precisar só de carregar o celular. De repente vai carregar com bateria de carro. Aí você tem o alimento. Você não vai precisar de internet. Aí é aquela outra partezinha da profecia, aonde você vai realmente ouvir, aonde o rádio não pega. Veja que o Senhor falou naquele tempo, ele usou rádio, mas nós já chegamos aqui em internet. O rádio já é coisa do passado, mas naquele tempo era o rádio. Você aqui na selva aqui da Amazônia, aí em Roraima, e aí na África, onde a internet é muito fraquinha, tem dias que tem, outros não. Então aproveita nos dias que tem para você baixar as pregações do Ministério Mundial Osmar Brana, porque nós vamos precisar. Quando a gente tem alguns problemas de casamento, o que é que nós fazemos? Nós vamos ao pastor, e o pastor não tem solução para aquilo. Ou você vai pensar que os pastores têm resposta para tudo? João deixou tudo gravado. Eu lembro que os pastores durante 40 anos não sabiam explicar casamento e divórcio. Não. Eles não sabiam. O irmão Brana já tinha pregado casamento e divórcio. Os pastores não sabiam. O pastor Osmar veio e disse: casamento e divórcio tem que ser de acordo com Apocalipse 10, 8 a 11. Tem que ser de acordo com aquilo que João está ensinando. Não vamos entrar nos pormenores, mas o que fazemos, o que nós pastores fazemos, nós te enviamos uma pregação, como eu tenho enviado para a África. Eles me perguntam, mas eu não tenho a resposta. A única resposta que eu tenho é mandar eles apertar o play daquela mensagem. 40, 50 minutos, e ali está a segurança. Então, você pensa se nós não tivéssemos essas ferramentas? Já pensou se nós não tivéssemos busca? Eu tenho todas as mensagens do irmão Brano em português aqui. Já pensou? Você ia ter que trazer uma mala de mensagem, irmão daí. Eu já fui em encontro que o pastor colocava-se pilha de mensagem para poder tirar um parágrafo e pregando. Então, através da ciência, hoje você coloca seu sermão todos aqui, você estuda a mensagem no escuro. Não precisa de luz, não. Você escuta a mensagem no escuro. Você lê a mensagem no escuro. Não precisa nem de lamparina. Nós somos muito privilegiados de estarmos nessa era. São Mateus capítulo 13, Jesus disse: muitos profetas e justos desejaram ouvir, ver o que vós vedes e não puderam. Ele não estava se referindo aos apóstolos, estava se referindo a nós, porque ele era profeta.
Não era eles, porque eles nem estavam entendendo. Quando ele perguntou quem diz os homens ser o filho do homem, eles disseram que era João Batista, que era Elias, e nem eles entendiam. Deus dá a revelação para um, foi Pedro. Na mensagem de Israel e a igreja, ó meu amigo pecador, 157, como você pode ficar de pé e ver aquela grande igreja ali em seus prenúncios, amontoando-se com aquela coluna de fogo para liderá-los? Olha aqui hoje mesmo, quantos tem a foto? Ele está falando da foto da nuvem, da coluna de fogo, não é da nuvem ainda. Porque a mensagem dos dias de Noé foi desaprovado pela ciência. Esta mensagem desse dia foi aprovado pela ciência, porque a nuvem foi fotografada a 40 quilômetros de altura. Você vê que nos Estados Unidos são 36 milhas. Quando se traduz para o Brasil, já vem no número de juízo. Por quê? A mensagem tinha que ser reprofetizada aqui, 40 quilômetros de altura. Está nos 40 quilômetros de largura. Que 40 é o número de julgamento de uma geração. Oh, glória a Deus. Olha aqui hoje mesmo, quantos tem a foto? Aí irmão Brando pergunta, quantos tem a foto? Não era idolatria não. Ele não estava exaltando a ele. A foto da coluna de fogo era a mesma coluna de fogo que não foi fotografada nos dias de Moisés, mas seguiu o povo de Israel. É a mesma coluna de fogo que não foi fotografado, mas foi falado por Paulo. Ela aparece nesses últimos dias sobre a sua cabeça, tirado através de um crítico, a foto. Sempre tem que ser através de um crítico. Irmão Brana levava aquela foto e mostrava, colocou nos seus livros. Hoje somos criticados pelo play, não é mais pela foto. Quando a mensagem chegou no Brasil, nós era criticados por essa foto, que nós era idólatra. Mas não era um homem aqui embaixo, era Deus que foi fotografado aqui em cima. Você vê que cada tempo Deus vai realmente confundindo a igreja. Porque se você é igreja, você vai ficar confuso. Agora a esposa não é confusa. Não. A esposa, ela vê o marido nas suas intimidades no quarto fechado. Agora a igreja não pode. Porque a igreja não é casada com ele. É Apocalipse 10, 8 a 11. Que é casado com Apocalipse 10, 1 a 7. Por isso você vê as suas intimidades dos 7 trovões, da mensagem de uma só pessoa, do Ministério Mundial de Osmar Brana. Quantos tem a foto? Perguntou o profeta. Vejamos suas mãos. Quantos gostaria de ter a foto? Ele pergunta. Quantos? Está falando com a sua igreja. Era uma foto preta e branca. É a original. Não é a colorida que nós temos, essa aqui. Que chega na nossa era, na ciência bem avançada. Era preta e branca. Quantos querem ter ela? E nos dias de Mombrante tem que pagar por ela. E hoje, vocês ganharam um broche com a foto, a bandeira do Brasil. Dependemos da ciência também para ter esse broche. E Osmar Brana, aqui está a foto. Está o broche. Veja que a ciência lá atrás, através de uma máquina fotográfica, aquele flash que dá aquela explosão que a gente vê no filme Faroeste. Hoje você tem que... Hoje você ouve, você vai para casa,
e você reúne a família, você tem uma TV, uma Smart TV, e ele está ali vivo, sua voz viva. No dia de Paulo não tinha essa ciência, era a ciência da lapiseira, do tinteiro de tinta. Timóteo ia com aquele couro de cabra enrolado, aquele pergaminho, lendo em cada igreja, leia para os laodicenses, leia para esse, leia para aquele. Mas veja que a ciência foi se multiplicando. Hoje temos Bíblias, temos livros. Quase ninguém traz livro da mensagem, porque já traz todos aqui. Hein? Quase ninguém traz CD. Antes a gente estava com os bolsos cheios, mas hoje as suas pregações estão aqui. De João, de Osmar Brana, está aqui. Você tem nas suas mãos a vida, vocês têm nas suas mãos a morte. Porque essa é a árvore da ciência, da vida e da morte. Você pode comer para morrer e pode comer para viver também. (157) Israel e a igreja. Este play de João está no salão dos críticos da mensagem. Para ouvir a mensagem hoje você precisa da ciência, tanto a mensagem de Brana quanto a de João. Na mensagem Parado na Brecha, 82, e agora eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo, falando agora dos anjos, do Senhor Jesus, falando da segunda vinda, foi fotografado. A ciência nos dias de Noé desaprovou, disse que não tem nuvem. Essa mensagem dele, Deus destruir com água, nunca choveu. E eram os melhores cientistas da terra. Eles criavam tinta que existe até hoje nas pirâmides. Eles desaprovaram a mensagem de Noé. E a mensagem de Brana e de João está na mão da ciência. A verdade está aqui. Essa mensagem, o governador tem um celular, de repente um iPhone, governador do estado, presidente da república, a mensagem está lá no quarto dele, está no bolso dele, todo dia ele carrega a mensagem de João e do irmão Brana, e ele não sabe. O governador do estado, ele carrega a mensagem de João e do irmão Brana e não sabe. Presidente Trump, Putin, todos os presidentes têm a mensagem em suas mãos e não sabe. Todos os moradores desse bairro aqui em Imberevide carregam essa mensagem e não sabe. Está dentro dos seus celulares. Eles estão vendo coisas banais. Eles estão comendo a árvore da morte, quando a árvore da vida está aqui dentro. Está nas tribos de índios. Está em toda essa cidade, está com seus vizinhos. Você só diz assim, vizinho, escreve Osmar Brana. Você vai ver o que é que vai sair aí, vizinho. Vizinha, você vai ver o que é que vai sair. Professora, escreve Osmar Brana aí no seu YouTube. Ela diz, oi, mas quem é esse? Escuta. Pode apertar, pode dar um play em qualquer um. Pede só fechado. E ouve. Está na sua mão. O iPhone dos dias de Jesus estava nas mãos de Pilatos. Pilatos passou para a mão de Herodes e se condenaram. Jesus era o iPhone daquele dia. Jesus era o celular daquele dia. E estava na mão deles e eles não sabiam.
Então eles estavam tirando foto. Os cientistas estavam. Quando os anjos eles mesmos baixaram do céu para trazer a mensagem. E vocês recordem, eu disse que no lado direito da constelação tinha espécie de seu tórico para trás e suas asas. Vocês se lembram quando eu disse isso, todos vocês? Como eu o observava. Ele era muito diferente dos outros. Eu não sabia que eles estavam tirando foto disto. Ela estava muito distante, 400 quilômetros de distância. Eu não sabia. Pois eu imediatamente me apressei para o leste. Mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais que tinha sido visto, quase que por toda a nação, ou até o México e todos os estados do oeste. E eu penso que o Corrier, isso estava no Associated Press. Quantos viram? Uma misteriosa nuvem no céu. Vocês veem as mãos. E agora a revista Life apanhou isto. Eu tenho o artigo aqui esta manhã na revista Life para mostrar. Agora, aqui está isto. Na mesma hora em que eu estava lá, vê a pirâmide da nuvem. Vocês viram a pirâmide da nuvem? Eu estava de pé bem debaixo disto. E ali vê o anjo característico do lado direito, vê a asa pontiaguda dele, exatamente como foi dito. E aqui está uma vista do México e diferentes lugares onde eles tiraram a foto. A ciência. A mesma ciência que descobriu isto. Tiraram a foto. No Coliseu em Risto, eles tiraram a foto. Olha, agora esse cientista aqui está tentando conseguir todas as informações a respeito da foto. Será que vai aparecer algum cientista com algumas informações a respeito desse play? Deste homem que não foi tão conhecido nos anos 80, lá em Goiânia, da cidade franca, São Paulo? E hoje sua mensagem aí, em Moçambique, aí em Angola, no Congo, em Portugal, nos Estados Unidos. Esta foto aqui, ó. O cientista estava buscando informação sobre ela. E essa foto nem fala. Ela veio falar aqui em João. Come o livrinho e profetiza outra vez. Terceiro Êxodo, 266. E aqui nós já estamos depois dos selos, 30 de junho de 63. E aqui ele prometeu a mesma coisa no Êxodo, nos últimos dias. E ele não pode mudar isto. E por prova científica. A coluna de fogo, prova científica. A nuvem dos 7 anjos, prova científica. Quando a mensagem veio através deles, temos prova científica. A mensagem que nos dá a fé de arrebatamento. Não é Apocalipse 10, 1 a 7. É o 8 ao 11. Está aqui dentro. No aparelhinho que a ciência construiu, fez, colocou para funcionar. Você coloca aqui o que você quer, mas você também pode comer a vida que está ali. Você não precisa nem de internet. Você vai baixando, não precisa de internet para ouvi-lo. Você precisa só carregar, nem vai precisar de energia, só carregar. Compre uma bateria auxiliar, que quando terminar você continua ouvindo. Você não entendeu? Ouça de novo.
Eu estou repetindo o que o pastor Osmar disse, né? É isso aí? Vocês já ouviram ele dizendo? Você apertou um play uma vez, não entendeu? Aperte de novo, não é isso? Ou não é? Você não entendeu a segunda vez? Aperte a terceira. Mas, gente, tem criança que fica na escola e roda 5 anos, volta novamente a repetir o ABC. O falecido meu irmão, a minha mãe disse que ele furou o A, de tanto botar ali A. Depois ele esquecia. Ele ficou 5 anos só no ABC. Então, você não entendeu nada? Como nesses 24 anos que não entendimos nada, estamos voltando a ouvir de novo. O que eu estou falando para vocês é Hebreus capítulo 2, versículo 1. Temos que nos atentar para aquilo que nós já tínhamos ouvido. Volta a apertar o play de novo. Pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós e os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo para viver, indo a uma terra. Não há enganos, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Ele diz, eu sou só o microfone. É apenas uma voz. Ele tem que usar esse microfone. Brana foi o microfone, Osmar Rodrigues Costa foi o microfone que Deus falou através dele. Tem muita gente achando que é microfone. Manda seu povo apertar o play, já está gravado, o alimento já está pronto, já está armazenado. Aí você vai dar parra brava para o seu povo, aí vai matar tudo. Mas é o que Deus está provando para vocês, o que torna isso a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, ele a trouxe entre vocês hoje e a provou por meio científico. Chegou aí em Luanda, em Angola, você teve que usar a ciência para escutar. Aí também em Moçambique, Guiné-Bissau e outros países, São Tomé e Príncipe, que está nos ouvindo nessa manhã, aí na Inglaterra, aí na Espanha, o irmão Roberto, aí em Portugal, vocês que estão ouvindo, vocês apertaram um play para saber que o Cordeiro tinha saído do trono, que ele subiu com um novo nome, que ele desceu com um novo nome, que o novo nome é Brana. Como vocês sabem, a revista Life publicou isso no mês passado, na mensagem provando a sua palavra 93, e agora lembre-se, a mensagem do tempo de Noé era apenas pela fé, e não provada cientificamente. Mas hoje, eu não estou inventando, isso não é coisa da minha cabeça, é mensagem. Mas hoje, vocês crêem? Vou ficar quieto. Mas hoje, a mensagem é de acordo com a palavra de Deus, é provado cientificamente. Provando sua palavra 186. A ciência tirou as fotos e coisas tais, e indagou acerca disso, disseram, onde está isto? O que aconteceu? Eles não conseguem decifrar isto. Veja, isso não se faz escondido, é só consciência obscurecida. Isso não é escondido, é que a sua consciência está obscurecida, seus ouvidos estão agravados, por isso você não está ouvindo. Peça a Deus para abrir os seus ouvidos espirituais, que Ele vai te dar entendimento.
Às vezes a pessoa diz, mas que grande pregação nosso pastor pregou. Grande mesmo, né? Gente, João já pregou tudo. Onde ele tirou essa grande pregação? Pastor Osmar já pregou tudo. Onde ele tirou isto? A parra braba que eles colocaram naquele cozido ali, até parecia couve, mas não era não. É aquele negócio que mata cavalo. É o estrágalo, que chama o irmão Branda na mensagem, necessário vos é nascer de novo. Então, nunca Jesus, quando ele esteve aqui, houve milhões de pessoas que nunca souberam que ele esteve na terra. Como estão esperando uma grande multidão? Nos dias de Jesus, milhões de pessoas não sabiam que ele estava na terra. Nos dias de Elias se salvaram só 7.000. Quando vem Elias e Moisés, será somente 144.000. E a noiva desse dia, não a noiva de todas as eras, mas desse dia, quando nós dizemos, nós temos uma igreja lá no Congo que é a maior do mundo, tem mais de 20.000 membros. Nós temos uma aqui em Belém, grande igreja, lá nos Estados Unidos é grande. Mas ele disse, não temas, ó pequeno rebanho. Cadê o pequeno rebanho? O pequeno rebanho ouve a voz de Deus, ouve João, aperta o play. Sim, haverá milhões hoje que não entenderão, dezenas de milhões deles, mas haverá aqueles a quem isto é enviado, eles entenderão. Os sábios conhecerão o seu Deus naquele dia, e eles farão proeza. Nós compreendemos isto, a hora em que estamos vivendo. Vê que ele está citando Daniel capítulo 12, do avanço da ciência. Mas é confirmado pela ciência. Por que não apertar o play? Como é que seu membro faz quando ele, na hora do seu culto, ele não tem que apertar o play para te assistir? E você prega, que mensagem você prega? Preguei uma grande mensagem. Você não aponta essas ovelhas para o alimento? Para Apocalipse 10, 8 a 11? Para apertar o play de Osmar Brana, que é o Ministério Mundial? Esse é o nosso tema. Mas é confirmado pela ciência. Eles têm que admitir que isso é certo. George J. Lacy, o chefe do FBI de documentos com impressões digitais, disse: a luz atingiu a lente, Deus atingiu a lente para ser fotografado, para que a ciência provasse que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a ciência dos dias de Noé, que desaprovou a mensagem do profeta Noé, ela aprovou a mensagem do profeta Brana, a mensagem do profeta Osmar Brana. Porque hoje, mande apertar o play certo. Continue apertando o play certo, o play de João, de Osmar Brana. Eles vão dizer que tem 2 malucos no Brasil, João Bispo e o Mendes. Agora entrar no fanatismo, fizeram até broche do pastor Osmar. Bem que eles estão querendo botar um. Bem que eles querem um. Antes, o do irmão Brando eles não ligam mais. Porque essa foto aqui é de 1950. E nem os selos tinha sido revelado. Em 63 era nuvem. Saiu na revista Life. Agora essa aqui é século 20. Isso aqui é século 20.
para ter a bandeira e as estrelas do nosso país ali. Eu sei que vocês na África querem um deste. E a gente vai ensinar como vocês fazerem, certo? Que Deus assim te abençoe. Eu mesmo chamei isto. A luz atingiu a lente. O senhor Jorge disse assim: eu mesmo chamei isso de psicologia. Mas, disse senhor Brana, esta câmara não fotografa psicologia. Está aí. Deus assim te abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.